Meus irmãos, a paz do Senhor. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Meus irmãos, há certas afirmações que a igreja faz em suas pregações que elas não são bíblicas. Por exemplo, que a igreja vai para o céu eternamente. Não existe isso. E nem que a igreja vai ficar 7 anos no céu depois que ela for arrebatada. Também não existe isso em lugar nenhum da Bíblia. Por causa de João 14, 3, e não só 3, o João 14, de 1 a 3, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ora, se Jesus fosse estar no céu continuamente, ele iria dizer o seguinte: eu vou estar no céu e vocês vão estar comigo também. Mas ele não disse isso em tom definitivo. Ele vai dizer onde, para que onde, porque ele não vai estar só no céu. A partir de um certo momento, ele também vai descer, a partir da ressurreição dos mortos. Na ressurreição dos mortos, os mortos que estão lá descem primeiro, entram em seus corpos e revivem, os vivos são transformados, sobem para encontrar, ouçam bem, encontrar com ele. Os mortos já estavam com ele, por que vão encontrar? Mas não, eles vão encontrar porque ele está vindo, ele está descendo para instaurar o reino. Não existe ficar lá na glória 7 anos ou 7 dias, conforme alguns falam. Ele volta para estaurar o reino na terra. E a partir daí será 1000 anos de paz. Então o texto em que nós vimos, de 1 Tessalonicenses, está dizendo que a igreja saiu para encontrar com ele nas nuvens. Da mesma forma que as virgens sensatas saem para encontrar com o esposo que está vindo. Elas não saíram para viajar com o esposo, não, queridos. Meia-noite saí para viajar. Estrada escura, sem iluminação. Tanto é que elas saíram para encontrar, que elas voltaram para casa onde estavam, que as outras que saíram para comprar azeite e não acharam, voltaram e bateram na mesma porta, dizendo: abre-nos. Ora, então elas saíram para encontrar. A igreja também que será arrebatada vai sair para encontrar. E depois que ela encontrar com o Senhor nas nuvens, provavelmente ela vá para o combate com o Senhor. Esse combate acontece, não é? Provavelmente antes da ceia. E terminando esse combate, ela vá para a ceia, conforme está em Isaías, capítulo 25, verso 6, né? O que é dito em Isaías 25, verso 6? E o Senhor dos Exércitos dará nesse monte, é bom lembrarmos que este monte é o Monte Sião, não é? Porque ele vai reinar no Monte Sião por 1000 anos.
A Bíblia diz que o sol envergonhará e a lua se confundirá. Lá no céu não tem sol e nem lua para se confundir. Então, o Senhor dos Exércitos dará nesse monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros, bem purificados. Destruirá nesse monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Por que esse monte, por que essa festa nesse monte? É as bodas, porque aqui ele aniquila a morte para sempre. É a vitória sobre a morte, é a ressurreição. Os ressurretos que agora estão glorificados nunca mais morrem. Então, sobre eles, a morte está aniquilada para sempre. Glória a Deus. Outro assunto, irmãos, é a respeito da tribulação, que muitos dizem que a igreja não passa pela tribulação, que ela é arrebatada antes. Mas aonde foi que eles viram isto? Né? A palavra diz, em 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 51, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí tem gente que fala que essa última é quarta, porque a igreja não pode passar pelas 3 últimas trombetas. E aí, a última vira quarta. Aonde foi que eles viram isto? O Senhor revelou. O Senhor não revela nada que é contra a Bíblia, meu querido. O que o Senhor revela é aquilo que está na palavra dele. Ele não vai revelar nada futuramente que esteja contra aquilo que ele disse lá atrás. Quando Jesus fala da ressurreição, ele diz que ela se dá no último dia. Por João 6,40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna e eu o ressuscite no último dia. Paulo diz que é na última trombeta e Jesus diz que é no último dia e um grupo diz que é na quarta trombeta. Por que eles dizem isso? Porque foram enganados por si mesmos, né? Eles se auto-enganaram. Não, porque a igreja não pode passar pela tribulação. Quem disse isso, meu irmão? A primeira igreja passou por todo aquele sofrimento horrível e a última igreja é bonita. A última igreja é mais espiritual do que a primeira. A última igreja não pode passar. Quem disse que ela não pode passar? Não, mas Apocalipse 3,10 afirma que como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Meus irmãos, Israel lá no Egito também foi guardado de ser tentado. A tentação veio sobre o Egito e não veio sobre Israel. As rãs vieram sobre o Egito e não veio sobre Israel. A saraiva de pedra veio sobre o Egito e não veio sobre Israel. Aqui o termo é guardar, te guardarei, não é tirar. Se ele dissesse eu te tirarei, então teríamos que pensar de outra forma. Mas a expressão aqui
é guardar da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Ou o Senhor não é poderoso para nos guardar? Claro que é. Tanto assim que ele guardou a Israel lá no Egito. Então ele é poderoso para nos guardar, sim, não é? Quando lemos Mateus 24, verso 29, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aí dizem que isso aqui é para judeu, isso aqui não é para... que Jesus veio primeiro naquela passagem lá de 1 Tessalonicenses 4,16, e que agora ele veio uma outra vez, ou seja, Jesus terá que vir 3 vezes, uma vez que ele nasceu, e depois mais 2 vezes ainda. Não, meus queridos, aqui é a vinda dele única, ele não tem 2 vindas, ele tem uma única vinda. Então, uma outra coisa que é dito pela igreja é que ele vem 2 vezes, uma para tirar os seus e outra para poder voltar para governar. Oh, meu querido, em nome de Jesus, eu estou lendo pela 15ª vez a Bíblia. Quando eu me converti no meio de um povo que era pré-tribulacionista. Até lá para a 5ª vez eu entendi como eles entenderam. Mas depois eu percebi que não cabia. Não era plausível, não batia, não é? Jesus ele vai vir uma única vez para poder tomar posse do reino. É uma ansiedade do coração, sabia disso? Que é uma ansiedade, não é? Deus me perdoe por falar assim, mas quando você lê Atos 3, 20 e 21, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Veja que existe um tempo de restauração de tudo e que Jesus está ansioso para vir. É dito aqui que o céu o contém, não é? O céu o segura. Então, ele não vem uma vez primeira, tira um povo, faz uma festa lá no céu enquanto está tudo pegando fogo aqui embaixo. Não. Ele desce, ressuscita os mortos sobem para encontrar com ele, porque ele vai fazer isso das nuvens. Os mortos encontram com ele juntamente com os vivos. Dali, provavelmente vão para a batalha e depois para as festas, conforme vimos lá em Isaías 25, verso 6, nos montes de Sião. Então, biblicamente é isto. Agora, por interpretação, meus amigos, se vai longe. Por interpretação se diz coisas demais, né? Se diz que o casamento lá em Israel era 7 dias, então o casamento de Jesus, as bodas vai ser 7 anos, lá no céu. Aonde foi dito que será lá no céu? Nem em Apocalipse 19 nos dá autoridade nenhuma para dizer isso, não é? Deus nos abençoe, já está ficando longo. A paz do Senhor.